O livro de Atos, no capítulo de número 4, versículo de número 1. Atos capítulo 4, versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Está escrito assim: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João e Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Amém, irmão? O título da mensagem de hoje é uma obra extraordinária. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: uma obra. Diga como um vencedor, diga uma obra. Diga uma obra extraordinária. Amém. Amém mesmo? Glória a Deus. Eu queria que você pegasse a mão dessa pessoa que está do teu lado, se tem alguém perto de você, e eu queria que você orasse por esse irmão, declarando o seguinte: a palavra de Deus sendo vida na vida dele. Ora pelo teu irmão, mesmo assentado, em nome de Jesus. Eu queria que você estivesse orando pela vida do teu irmão. Ora para que ele seja impactado pelo poder de Deus. Ore para que a ação do Espírito Santo flua na vida dele. Ore para que o agir do Senhor se manifeste aqui nessa noite. E que a gente não saia deste lugar da mesma forma que entrou. Porque o Senhor há de operar sinais e maravilhas aqui. Há um derramar do fogo de Deus, da unção de Deus neste lugar. Em nome de Jesus, ore pelo teu irmão, seja boca profética, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Só o Senhor é Deus, aleluia. Ore, ore. Glória a Deus. Amém. Irmãos, olhem para cá. O livro de Atos, querido, ele é repleto do extraordinário de Deus. O livro de Atos, querido, é um livro que quando a gente começa a ler, a gente começa a perceber as grandes manifestações da parte de Deus. Desde a assunção de Cristo, quando Cristo foi assunto aos céus,
o derramar do Espírito Santo, o início da igreja, o batismo de 3.000 almas, a pregação do Evangelho de forma extraordinária. Ou seja, o livro de Atos, querido, ele está recheado, ele está repleto do extraordinário de Deus. O livro de Atos, querido, ele é conhecido também por esse nome, de Atos dos Apóstolos. Eu não sei se você sabe o porquê. Porque na verdade, querido, ele é um registro dos atos, ou seja, de ações, de atitudes que os apóstolos tiveram. Então o livro de Atos, ele tem esse nome por relatar os atos dos apóstolos. Você sabia disso? É por isso que tem esse nome. Então é um livro, querido, que registra o agir de um povo, o agir de pessoas que estavam cheias do Espírito Santo e que fizeram uma obra extraordinária. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Amém ou não? Esse livro é interessante, que ele não se chama, o nome desse livro não é Os Apóstolos dos Braços Cruzados. O interessante é que o nome desse livro não é Os Apóstolos que gostavam de ficar sentados num banco ouvindo apenas. O livro, ele tem o nome de atos, atitudes, ações práticas e cheias do Espírito Santo. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Eu não sei quanto a você, irmãos, mas eu me lembro que pouco tempo depois que eu havia me convertido, eu me lembro que numa classe de escola dominical, a igreja que eu me converti tinha escola dominical, e eu me lembro, não lembro se foi numa escola dominical ou numa célula, mas foi algo assim que aconteceu. O líder, a pessoa que estava ministrando, chegou e falou assim: todo mundo aí agora abre o livro de Atos, do capítulo de número 29. Você tem coragem de abrir o seu livro agora, a sua Bíblia, em Atos 29? Abre aí rapidinho, Atos 29 para mim. Amém? Por que você está rindo, irmão? Hein? Não tem? Mas abre então em Atos 28. Abriu em Atos 28? Quem abriu? Atos 28. Irmão, é para todo mundo abrir. Abre aí, Atos 28. A não ser que você não tenha Bíblia. Mas se você tem Bíblia, abre em Atos 28. 28 tem. Abre em Atos 28, no versículo 31. Vamos ler o 30 e o 31. Vamos só o 31. Olha como é que o livro de Atos termina, irmãos. Presta atenção aqui, ó. Pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda liberdade, sem impedimento algum. Não tem um final, não tem um amém, não tem e assim encerrou a história. Então ouça o que eu vou te dizer, preste bem atenção. O livro de Atos, vocês estão comigo, amém, igreja? O livro de Atos, ele não tem uma conclusão. Ele não termina um assunto. Sabe por que ele não termina? Porque ele é o registro do quê? Dos atos dos apóstolos. Só que esses atos continuam até hoje, através da igreja. Eu posso ouvir um amém? Então você tem como abrir no livro de Atos, no capítulo de número 29? Sim ou não? Só de uma forma, olhando para a vida do irmão que está do teu lado. Aí do teu lado está um Atos 29. Aí do teu lado está alguém que está continuando uma obra que começou com os apóstolos. Posso ouvir um amém? Amém mesmo? Glória a Deus. Então você percebe que esse livro, ele não tem essa conclusão. Por quê? Porque ele é um livro, irmãos, que continua até hoje. Ele continua relatando a história dos discípulos de Cristo, e ele continua relatando os atos, as ações que a igreja faz. Eu não sei quanto a você, irmãos, mas eu quero ser parte do capítulo 29 de Atos. Eu posso ouvir um amém? Em João capítulo 14, no versículo de número 12, a palavra do Senhor diz assim: olha, em verdade vos digo,
que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Quem que está falando isso? Jesus. Jesus, ele está dizendo o seguinte: ei, olha, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Mas não vai parar por aí, ele ainda fará obras maiores do que a que eu fiz. Aleluia! Então nós fomos capacitados para fazer obras maiores. Agora, para que isso ocorra, para que essas obras aconteçam, o que nós precisamos basicamente? Crer em Cristo Jesus. Quando nós cremos na palavra de Deus, quando nós cremos no Senhor, nós estamos habilitados a fazer obras maiores do que aquele fez. A pergunta que eu faço nessa noite: quantos aqui creem de verdade em Cristo Jesus aí? Levante a mão, dá um glória a Deus, se manifeste de alguma forma. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: meu irmão. Diga como um vencedor, diga cheio do Espírito Santo, cheio de vida, diga: meu irmão, você está habilitado. Diga: você está habilitado para fazer obras extraordinárias. Quantos aqui creem nisso? Aplaudam ao Senhor em nome de Jesus. Eu estou aqui nessa noite para desafiar você a viver um outro nível, num outro patamar, num outro padrão da obra de Deus, querido. Chega de um cristianismo mais ou menos. Chega de um cristianismo, querido, que não convence ninguém. Chega de um cristianismo, querido, que não faz diferença. Chega de um cristianismo água com açúcar. Nós fomos chamados, querido, para uma grande obra. Nós fomos chamados para feitos extraordinários. Posso ouvir um amém? Agora, para uma obra extraordinária acontecer, é necessário, a princípio, um propósito profético. Então diga para o irmão que está do teu lado e diga assim: para uma obra extraordinária acontecer, é necessário um propósito profético. Olha só o que está escrito em Atos capítulo 4, no versículo 7. O capítulo que nós acabamos de ler diz assim: olha, e pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? O que eles fizeram? Eles estavam sendo arguídos, eles estavam sendo questionados, porque eles curaram, irmãos, um homem coxo na porta do templo. Um homem, querido, que ficava todos os dias na porta do templo pedindo esmola. Ninguém curava, ninguém tinha poder para fazer nada na vida desse homem, ninguém conseguia mudar a história desse homem. Mas um dia, querido, dois discípulos do Senhor, eles passando por ali, eles foram parados por esse homem que pediram esmola. E eles disseram: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. E aquele homem, querido, que era coxo uma vida inteira, ele se levantou, a sua perna foi curada, e ele saltou de alegria glorificando ao nome de Jesus Cristo. Então, querido, isso mexeu com aquele povo, isso mexeu com os religiosos, isso mexeu com aquelas pessoas. Por quê? Porque eles viram que algo extraordinário estava acontecendo. Eles viram que algo diferente estava acontecendo. E os sacerdotes, eles estavam o quê? Admirados com os apóstolos. Por quê, irmão? Porque era gente que era paralítico de nascença sendo curado, o outro era coxo, estava sendo curado. Um mover de Deus, um homem inculto, um homem que não era letrado, um homem que não tinha estudo nenhum, ele começou a pregar. De repente 3.000 almas se convertem. Ou seja, estava acontecendo um grande avivamento em Jerusalém. Os sacerdotes estavam todos admirados, eles estavam todos perplexos com o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo, querido? Uma obra extraordinária. Estava acontecendo uma obra extraordinária da parte de Deus. Eu posso ouvir um amém? Eu quero dizer para você, querido, que Deus, Ele é capaz de usar homens comuns para fazer grandes obras.
Talvez você ache que você não pode fazer uma grande obra, porque talvez você não tem muito estudo. Talvez você ache que você não está capacitado para fazer uma grande obra em Deus, porque você não tem uma faculdade, porque você não sabe falar direito, porque você se sente menos, você se sente incapaz. Mas eu quero dizer algo para você, querido. Deus, antes mesmo de você nascer, estabeleceu um propósito profético para a tua vida. Ele estabeleceu um plano para a tua vida. Ele tem uma obra a ser realizada através de você, e nada pode impedir isso, a não ser você mesmo. A não ser você mesmo. Se você não quiser, se você não se interessar, sabe, amados, eu acho que uma das coisas mais maravilhosas que pode acontecer na vida de um crente é quando ele descobre, é quando ele tem a revelação de que há um propósito para a vida dele. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: meu irmão, diga, meu irmão, existe um propósito para a sua vida. É muito maravilhoso você descobrir que Deus, Ele idealizou isso para a sua existência. Amém, irmão? Eu vou te falar algo hoje, querido, que talvez você não saiba, mas eu quero dizer para você, eu vou te ensinar algo hoje que precisa mexer com você, que precisa tocar nas suas estruturas. Posso ouvir um amém? Sabe, querido, não existe nada pior do que uma vida sem destino, uma vida sem um propósito. Você acha, irmão, que você se converteu para ser um frequentador de igreja? Você acha que o plano de Deus para você é ser simplesmente um frequentador de culto? Se você acha, querido, que o máximo que Deus tem para você é isso, amado, eu quero dizer algo para você. Você precisa ter uma experiência com Deus. Porque Deus, amado, Ele não te chamou simplesmente para ocupar um lugar em um prédio. Deus, Ele te chamou porque Ele tem um propósito profético para você. Eu vou dizer algo para você. Infelizmente, muitas pessoas estão vivendo a vida cristã de qualquer jeito. Muitas pessoas estão vivendo a vida cristã à margem do propósito profético de Deus. E posso te dizer, querido, isso é um grande desperdício. Sabe, Deus, Ele não criou nada por acaso. Tudo que Ele criou havia um propósito. Você não é um acidente. Você não nasceu simplesmente por um acidente. Você nasceu para cumprir um propósito. Olha para o irmão que está do teu lado, libera essa palavra sobre ele, diga assim: olha, você nasceu para cumprir um propósito. Diga para o outro lado, diga, você nasceu para cumprir um propósito. Sabe, você não veio a essa terra por acaso. Você não veio a esse planeta, você não surgiu por acaso. Você não é fruto do destino como algo assim pessoal que aconteceu sem rota. A palavra de Deus diz que nós fomos formados particularmente, ou seja, Deus nos formou com um propósito. Em Salmo de número 139, versículo 13, o salmista diz assim: olha, tu formaste o meu interior. Quando você lê esse salmo, você vai ver que no contexto dele, o salmista está dizendo o seguinte: ainda quando eu estava sendo gestado, ainda quando eu estava na barriga da minha mãe, o Senhor participou desse processo. Foi o Senhor que foi me formando. Foi o Senhor que foi me modelando o meu caráter, modelando o meu temperamento. O Senhor foi modelando, me dando características de personalidade, de identidade. E tudo isso para quê? Para que se cumprisse um propósito. Em Jeremias capítulo 1, no versículo 5, olha só o que diz a palavra do Senhor. Jeremias 1,5 diz assim: se você não é rápido a abrir a Bíblia, não abra, ouça o que eu vou te dizer. Depois você lê em casa, só anote a referência. Jeremias 1,5 diz assim: olha o Senhor falando: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta para as nações. E o que Deus está dizendo aqui para Jeremias?
Deus ele está dizendo o seguinte para Jeremias. Ele está dizendo assim: olha, eu te conheci, Jeremias, antes que você fosse formado. Deus está dizendo aqui para você. Ele está dizendo o seguinte: eu te conheci antes de você ser formado, e antes de você ser formado, eu já tinha um plano para você. Sabe o que eu acho mais maravilhoso quando eu leio esse versículo aqui do chamado de Jeremias, Christian? Sabe o que me chama a atenção? É que o propósito para a vida de Jeremias já existia antes dele nascer. Então preste bem atenção, ouça aqui o que eu vou te dizer. O propósito não existiu por causa de Jeremias, mas foi Jeremias que nasceu por causa de um propósito. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Se você entendeu, era para você dar um glória a Deus mais alto, irmão. Você sabe por quê? O que isso quer dizer? É que você não nasceu por causa... o propósito não aconteceu por causa de você, mas foi você que nasceu por causa de um propósito. Você está entendendo? O propósito para a tua vida já existia antes de você nascer. Deus ele já tinha um plano específico para você. Deus ele já tinha um propósito profético para você antes mesmo de você nascer. Então sabe por que você nasceu? Para cumprir o propósito. Fala isso para o irmão que está do teu lado. Fala isso para o irmão mais bonito que está do teu lado. Usa a fé. Olha para mim, filho. Olha para mim. Olhe para mim. Olha para o irmão mais bonito que está do seu lado. Oh glória. Irmãos, quantos aqui sabem o que é isso aqui que está na minha mão? Quem aqui sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o que, irmãos? Isso aqui, ó, é um quê? Tem gente que está com medo achando que é pegadinha. Não, irmão, não é pegadinha. Eu já vou te avisando, porque o pessoal está falando com medo. O que é isso aqui? Microfone. Amém ou não? E qual é o propósito de um microfone? Por que um microfone existe? Para poder fazer a palavra ficar mais alta? O microfone ele existe, sabe para quê, irmão? Para captar o som. É isso ou não? É isso ou não? Captar o som, de modo que esse som captado ele possa passar lá para toda o instrumental aí, amplificador, todas essas coisas, para que o som saia o que? Mais o que? Alto. Amém? Amém ou não? Agora, o que é isso aqui, irmão? Hein? Imagine que esse microfone aqui, vocês acham esse microfone bonito? Sim ou não? Não? Você acha ele feio? Isso vai sair no YouTube, tá? Você acha esse microfone bonito? Sim. Sim. Ele é muito bonito. Amém? Agora imagine que esse microfone bonito. Mas eu sei porque que ela falou que o microfone é feio. Porque bonito é quem está segurando ele. Perto de quem está segurando ele é feio mesmo, né, Cris? Fala a verdade, meu filho. Hein? Agora fala. Obrigado. Saiu no microfone. Agora escuta o que eu vou te dizer. Preste atenção. Imagine esse microfone aqui, que é bonito, porém fica feio perto de quem o segura. Esse microfone ele resolve. Eu não sou mais microfone. Eu não nasci para ser microfone. Eu agora vou ser um abridor de latas. Fala aí, irmão, o que acontece com esse microfone? Hein? Ele consegue abrir lata, sim ou não? Está fora de um propósito. Ele vai conseguir abrir latas? Sim ou não? Não vai! Mas o que ele quer fazer? Ele quer abrir latas. E qual é a conclusão disso? Ele vai viver feliz? Vai viver frustrado? Vai viver deprimido? Vai viver para baixo? Por que ele vai viver para baixo? Porque ele quer abrir latas. Mas ele não foi criado para abrir latas. Ele tem todos os componentes, ele tem todo o formato, ele tem toda a estrutura de um microfone e todos os componentes que foram colocados nele, toda a estrutura que foi montada nele foi para
que ele fosse um microfone e não um abridor de latas. E aí você me diz assim: tá bom, pastor, o que isso tem com a minha vida? O que tem com a tua vida é que Deus, ele tem um plano para cada um de vocês. E o problema, querido, é que tem muita gente querendo ser aquilo que Deus não chamou para ser. Tem muita gente querendo viver aquilo que Deus não estabeleceu para que ele fosse. Tem muita gente, querido, que é microfone, querendo ser abridor de latas. Mas eu digo para você hoje, em nome de Jesus, peça ao Senhor a revelação do teu propósito. Sabe por quê, meu irmão? Porque você será bem sucedido, porque dentro de você já foi colocado tudo o que é necessário, todos os componentes necessários para que você cumpra o propósito de Deus nessa terra. Aleluia! Em segundo lugar, para você fazer uma obra extraordinária, é necessário uma unção extraordinária. É necessário poder extraordinário. Em Atos capítulo 4, no versículo 13, diz assim: olha, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se. Ou seja, eles por eles mesmos, eles não tinham toda a intrepidez, eles por eles mesmos eram incultos, iletrados, eles não teriam a menor condição de realizar essa obra. Então por que realizaram? Os sacerdotes ficaram admirados. Ou seja, tem algo de sobrenatural na vida desses homens, tem algo de extraordinário na vida desses homens. Posso ouvir um amém? Agora eu quero só te fazer uma pergunta, não é para te deprimir nem para te acusar, mas só para te levar a refletir. Será que as pessoas têm olhado para você, têm olhado para mim, e têm visto em nós obras extraordinárias, de modo que eles falam assim: como que ele consegue fazer isso? Como que ele consegue viver isso? Como que consegue acontecer essas coisas na vida dele? Sabe por quê, irmão? Porque a gente está acostumado com a mesmice. A gente está acostumado com uma vida mais ou menos. Os religiosos, com o discurso de Pedro, eles ficaram impressionados com a sabedoria e chegaram à conclusão: falaram, isso não pode vir deles, tem algo neles. Irmão, eu quero declarar que vai chegar um tempo que Deus vai olhar para cada um de nós e vai dizer a mesma coisa, vai dizer: olha, isso que está acontecendo não é deles, isso que está acontecendo não pode vir deles, tem algo sobrenatural ali, tem algo extraordinário, tem algo acontecendo, porque é grande demais. É grande demais. Amém, irmão? Posso ouvir um glória a Deus? Sabe, amado, Deus, Ele nos dá a unção necessária para cumprir o propósito que Ele mesmo estabeleceu para nós. E vou dizer algo para você, ouça o que eu vou te falar aqui, ó. Se você quiser, levante a mão para receber. Deus, Ele está te dando nessa noite uma unção que vai romper todo tipo de prisão, uma unção que vai te qualificar, uma unção que vai reunir todas as condições para que o chamado profético na tua vida encontre sucesso. Aleluia! Sabe, você pode pensar assim: nossa, mas eu estou vivendo tantas tribulações, tantas oposições, é tanta resistência. Mas à medida que essas tribulações e oposições se levantam contra você, por causa da unção que está sobre a tua vida, eu quero dizer para você, querido, que todas essas lutas, todos esses embates, eles só existirão para te tornar mais forte, só existirão para te tornar melhor. Eu posso ouvir um amém? Olha, tribulações, dificuldades, frustrações, fracassos e até derrotas não poderão bloquear nem destruir o propósito profético que Deus tem para a tua vida. Você nasceu para esse propósito e ele é indestrutível, em nome de Jesus. Esses dias, há um tempo aí, eu estava conversando com a pastora, meu quarto, eu estava falando com ela assim: nossa, tem hora que a gente olha o nosso currículo assim, a gente fala assim: meu Deus, é tanta luta, é tanta dificuldade, tanta coisa. Aí sabe aquele papo que tem a tendência a ficar deprimido?
Do tipo assim, realmente é muita luta. Aí você fala, nossa, é luta demais. Aí você começa, meu Deus, para que tanta luta? Aí você fala, ó luta. Aí o outro, ó céus, ó vida, ó dia, ó existência. Sabe aquele papo que tem a tendência? Mas na hora assim, sabe, aquele Deus me deu aquela ousadia, aquela unção. E eu falei com ela assim, ó, escuta o que eu vou te dizer. Todas essas lutas que nós estamos enfrentando, é o Senhor nos capacitando para o que há de vir, é o Senhor nos capacitando para uma grande obra que Ele está para estabelecer em nossas vidas. Suas lutas não vão te destruir não, irmão. Suas lutas não vão te matar. A unção de Deus na tua vida e o propósito de Deus na tua vida é indestrutível. Agora, a unção que Ele está te dando, ela existe para o propósito. Quantos estão comigo aqui ainda? Digam amém. Se eu me desvio do propósito, o que eu estou me desviando também? Da unção. Eu estou perdendo a unção. Eu estou perdendo essa capacitação. É um desperdício. E é por isso, querido, que tem muita gente, querido, que está paralisado. Muita gente que não consegue romper. Há muita infelicidade dentro da igreja. Sabe por que há muita infelicidade dentro da igreja? Sabe por que há muita gente que chega, se você perguntar assim, olha, ei, olha para mim, tem muita gente, se você perguntar assim, olha, o que você espera de diferente no ano de 2017? Alguns vão falar assim, eu preciso sentir Deus como eu senti um dia. Outros vão dizer, eu quero ter mais vida com Deus como eu tive um dia. Mas a minha pergunta é, por que deixaram de ter vida com Deus? Por que estão assim? Sabe por quê, irmão? Porque se desviaram do seu propósito. Desviaram daquilo para o qual foram formados para fazer. Não há felicidade fora do propósito. Não há unção para a sua vida fora do propósito. Sabe, quantas pessoas estão aí, irmãos, desestimuladas porque estão fora do propósito. Mas quando você se reencontra com o propósito, a unção, ela é derramada, ela te enche de tal maneira que o tímido se torna ousado, o fraco se torna forte, o caído se levanta e coisas extraordinárias começam a acontecer, meu irmão. Então, para de aceitar uma vida mais ou menos. Para de aceitar um cristianismo frouxo. Para de ser museu. Já viu o crente museu? Crente museu que vive de passado. Só conta as coisas que fez no passado. Sabe, irmão, Deus não tem um passado para você não. Deus tem coisas novas para você. Deus, Ele deseja fazer coisas maiores na tua vida e através de você. Em último lugar, para uma obra extraordinária acontecer, é necessário um modelo a seguir. Ou seja, é necessário você ter um modelo para você seguir. Atos capítulo 4, versículo 13, eles disseram assim, olha, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Ou seja, quando eles viram a obra que Pedro e João estavam fazendo, eles viram que aqueles homens, eles eram iletrados, eles eram incapazes. Aqueles homens, irmãos, eles não tinham a menor condição natural de fazer. Então qual a conclusão que eles fizeram? Certamente esses homens andaram com Jesus. Por quê? Porque aqueles homens já tinham visto as obras que Jesus estava fazendo. Então eles falaram assim, para fazer esse tipo de obra, certamente é porque eles tiveram um modelo. Eles estão seguindo um modelo. Posso ouvir um amém? Sabe, querido, tudo que Deus faz, Ele faz através de modelos. Sabe, a própria criação de filhos, de um filho natural, ela é baseada no exemplo, ela é baseada no modelo. Sabe, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Nós estamos com um projeto para esse primeiro semestre. Nós estamos com o que, irmãos? Um projeto para esse primeiro semestre. E nesse projeto, irmãos, nos domingos de ceia, os kids, as crianças vão estar conosco aqui no culto. Amém, irmãos? E por que vão estar no domingo de ceia, as crianças vão estar conosco? Porque os nossos filhos precisam aprender através dos nossos exemplos. Então seus filhos vão estar com vocês
Para quê? Para ver você adorando e adorar como você adora. Para ver você lendo a sua Bíblia e começar a querer ler Bíblia como você lê. Porque nós vamos ensinar com exemplos. Então as crianças vão começar a ficar aqui no culto. Não é para a gente falar assim: ei galera, abriu a porteira, solta. Não, não é isso não. É para ficar do seu ladinho. E aí você vai olhar para ele e vai dizer: filho, agora sim, ó, levanta a mão, porque nós vamos adorar o Rei Jesus com as mãos levantadas. Mas tem um lado diferente nisso aí, né? Se a adoração está comendo solto e você está com aquela cara de que está com um ovo na boca, seu filho vai ficar assim também. Você sabe o que é a cara do ovo na boca? Rolando a adoração, o quebrantamento. Aí você vai ver um ovinho de codorna na boca do teu filho também. Aprender com um exemplo. Sabe, irmãos, aqueles sacerdotes, eles reconheceram que aqueles apóstolos tiveram um referencial, que aqueles homens tiveram um modelo para seguir. Sabe, eles tiveram alguém que eles decidiram e se esforçaram em andar juntos. Na vida cristã, Deus sempre cuida de enviar alguém para guardar e orientar a nossa caminhada. Lembre-se disso. Você nunca estará sozinho. Você só se verá sozinho caso seja uma decisão sua. Você só vai estar sozinho na caminhada cristã se você decidir por isso. Sabe por quê, irmão? Vou te ensinar algo aqui. Nunca é a pessoa que se afasta de nós. Na maioria das vezes, ou quase sempre, somos nós que nos afastamos das pessoas. É verdade ou não é, irmão? Normalmente é a gente que se afasta. E eu vou dizer algo para você. Tem muita gente que às vezes sai da igreja por quê? Porque começa a se achar melhor do que o seu pastor. Tem gente que às vezes acha que é melhor do que o seu líder. Não aceita que outro irmão seja responsável por liderar a sua vida, porque se sente melhor do que ele. Acha que não teve a atenção que deveria. Esse tipo de atitude limita o agir de Deus, irmão. Porque Deus, Ele quer te dar modelos para que você siga. Sabe? Estar com os líderes, estar nas reuniões, estar nos cultos, irmãos, são ensinamentos através de modelos que o Senhor estabelece para nos capacitar para o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Se você é um tipo de pessoa que quando você enfrenta uma situação, você se pergunta assim: como será que o meu líder agiria nessa hora? Será que como o pastor agiria nessa hora? Se você é um tipo de pessoa que pergunta assim, é porque de verdade você tem tido o seu líder, o seu pastor, como um modelo a ser seguido. Mas sabe qual que é o grande problema da igreja? É a idolatria da originalidade. A originalidade se torna um ídolo. Você não quer parecer com ninguém. Você não quer ter modelos. Mas eu vou dizer algo para você, querido. O Senhor, Ele quer fazer uma grande obra. E para isso, Ele tem colocado modelos na nossa vida. Pastor Ricardo Guimarães é meu discipulador, amém, irmãos? Eu digo isso para vocês. É um modelo que eu sigo, que eu quero ser igual. E Deus tem me colocado aqui como um modelo para vocês. Deus tem colocado a minha esposa como um modelo para vocês. Deus tem colocado líderes que são modelos para vocês. Mas para isso precisa querer ser igual. A minha pergunta é, olhe para mim. É uma pergunta muito séria. Não chore. Mas eu preciso te perguntar. Se amanhã o Senhor me levar daqui, essa igreja continua na mesma passada? Essa igreja continua na mesma caminhada, na mesma visão, com o mesmo propósito?
ela tem que continuar. Não pode ser diferente. Sabe, irmão, Deus, Ele tem obras extraordinárias para a gente fazer. Você está disposto a ser inserido no extraordinário de Deus? Sim ou não? Você está disposto a realizar obras extraordinárias? Se você está disposto, eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Barra do Piraí precisa de nós. Barra do Piraí precisa de modelos a serem seguidos. Barra do Piraí precisa de igrejas que sejam exemplos. Barra do Piraí precisa de crentes que são modelos de honestidade, modelos de integridade, de lealdade, de fidelidade. Será que o Senhor encontra em nós aqui hoje esses modelos? Eu quero declarar, irmão, que chegará o tempo em que todos perceberão a marca do extraordinário de Deus em nossas vidas. Vai ser notório a manifestação do poder e da graça de Deus através da sua vida. E eu já imagino, querido, as pessoas olhando para mim e para você, nós cheios de Deus e fazendo uma obra extraordinária, e as pessoas olhando de onde vem esse poder. Eu já imagino o diabo e os demônios conversando entre eles, dizendo: o que faremos com a comunidade cristã Ágape? O que faremos com aqueles crentes? Eu queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Pai, eu oro e te peço o trabalhar do Senhor em nós. Eu peço, Senhor, o quebrantamento do Senhor em nós, de modo, Senhor, que venhamos a ser esses modelos. Senhor, eu declaro nessa noite que eu me rendo ao Senhor, mas eu me rendo também ao propósito da minha existência. Eu declaro, Senhor, que eu não quero dar um passo fora desse propósito. Eu não quero me afastar desse propósito. Eu declaro nessa noite que todas as minhas forças, toda a inteligência que o Senhor me deu, toda a saúde que o Senhor me deu, toda a força que o Senhor me deu, todo o dinheiro que o Senhor me deu, toda a formação que o Senhor me deu, será usado para investir neste propósito, Senhor. Eu declaro, que assim seja, não só na minha vida, mas na vida dos meus irmãos. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Eu queria que você declarasse com força. Diga: eu vou fazer parte. Diga: eu vou fazer parte de uma obra extraordinária. Se você crê nisso, aplauda Ele mais uma vez. Faz barulho aí para Jesus, querido.